Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana, a gente sempre fica um pouco incomodado quando a gente vê o Supremo partindo para o ativismo, né? Se metendo em assuntos que são de outros poderes. Mas nessa discussão, a gente fica numa bola dividida do diabo, né? Por um lado, é absurdo um ministro ficar dando canetada sobre tudo. Por outro, é um absurdo a gente ver que fica brotando de tudo que é parte, penduricalhos, formas de aumentar o salário, e vai criando essa casta asquerosa de funcionários que ganham uma fortuna, e que, se eles fossem tão competentes assim, que saíssem do poder público e fossem disputar esses mega salários na iniciativa privada, já que eles são tão bons assim. E, no entanto, eles ficam atacando o erário e aumentando e ganhando fortunas para a profissão que não prevê esse tipo de remuneração, né, Juliana? Pois é, Oineg, a gente fica exatamente nessa divisão, né, entre não defender o ativismo judiciário, que é uma crítica hoje, inclusive na questão econômica e toda os rompantes que trazem uma insegurança jurídica também enorme na tomada de negócios, né? Mas, ao mesmo tempo, você olha para o Congresso, você vê ali a farra do gasto público, né, Oineg? Então, essas medidas que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, está tomando é uma forma de tentar começar a moralizar a questão dos supersalários. O negócio chegou num nível tão absurdo que alguém precisa tomar uma medida. Então, isso é visto como algo importante no movimento que é algo surreal que está acontecendo nessa questão dos supersalários, né? Então, o que ele faz agora? Primeiro, ele tomou aquela medida para poder meio que fazer um pente fino, né? Vem cá, vamos ver o que realmente, acima do teto constitucional, acima dos R$ 46.000, que é o limite na Constituição do salário de um servidor público, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, acima de 46 mil, o que realmente é benefício, o que é bonificação, enfim, indenização, o que de fato o tal do penduricalho ele deve ser pago ou não, porque a esmagadora maioria entra ali com a desculpa de que é um bônus, uma indenização, mas é uma desculpa para ter o extrateto, para justificar salários acima de R$ 46.000. Então, essa foi a primeira medida tomada dias atrás. Falou assim, não, vamos ver o que realmente é indenização, o que é bônus, enfim, o que está dentro da lei e o que está maquiado para poder justificar apenas salários acima dos R$ 46.000. Agora, a medida que ele toma nessa quinta-feira é impedir, proibir expressamente qualquer nova lei que autorize a inclusão e o pagamento dessas parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto constitucional. Para a gente ter uma ideia, Ineg, do tamanho do escárnio, a gente tem falado muito aqui sobre salários que chegam não incomum, muitos exemplos de salários no serviço público de 100 mil, 200 mil reais. O próprio ministro Flávio Dino citou esse valor até acima de 200 mil, num país com uma renda média de trabalho de 3 mil e pouco, né, onde metade da população tem uma renda de R$ 1.000. E com uma enorme desigualdade. Então, como que pode um servidor público receber R$ 200.000? Então, começando por aí, né? Por mais importante que ele seja, né? Vou te dar um exemplo que me chocou ontem, Oineg. Eu fiz uma entrevista com o Felipe Salto, que é um dos maiores especialistas em contas públicas, e ele estava me mostrando uma lista dessas bonificações. Uma delas, Oineg, se chama adicional por assiduidade. Sabe o que é isso? Se você é assíduo no seu trabalho, você recebe um bônus. A sua assiduidade não deveria ser a sua obrigação, você ir todo dia trabalhar, mas se você é um funcionário assíduo, você recebe um bônus de assiduidade. Fora todos os outros que a gente sempre comenta aqui, Oineg, que é aqueles auxílio paletó, auxílio iPhone, tem auxílio que é de deixar o queixo caído quando você olha essa lista. Agora, essa, Oineg, da bônus de assiduidade, eu nunca tinha ouvido falar. É só para a gente ter uma ideia que o negócio não tem limite, né? Não, é inacreditável essa história, porque
você pega alguns adicionais, fazem sentido. Adicional de periculosidade. Quando você tem uma profissão que realmente envolve algum perigo. Só que daí eles conseguem, inclusive, pegar o adicional de periculosidade e entregar para pessoas que trabalham em escritório, só porque tem uma profissão semelhante àquelas que estão numa área. Então, da mesma maneira que foram criados os auxílios lógicos para poder escorar a sociedade, proteger a sociedade, essa interpretação livre dos auxílios é que vira uma loucura. Auxílio à assiduidade não faz o menor sentido, né? A gente noticiou aqui vários benefícios retroativos também que não fazem o menor sentido. E tem uma outra coisa que contém uma perversidade, e aí o Fernando Haddad, ele é não digo patrocinador, mas também faz vistas grossas, que é o seguinte: o salário, sobre ele incide imposto de renda. Sobre esses benefícios, sobre nada disso incide imposto de renda. Então é dinheiro limpo. Só que esse dinheiro limpo, muitas vezes duplica, triplica ou quadruplica a renda mensal. Então o camarada tem uma carga tributária sobre 1/4 do salário, sobre 3/4 ele não paga imposto de renda, o que faz com que a carga dele caia a 1/4 do que na verdade é. E isso beneficia os funcionários públicos. Nunca ouvi o Fernando Haddad fazer uma crítica severa ou propor qualquer medida legislativa para conter isso e tributar esses absurdos. E ninguém tributa. É uma loucura. Então é uma guerra. Tomara que isso chegue em algum lugar, porque a nossa experiência, a tua e a minha, mostram o seguinte: a vida vem em ondas como o mar, sabe? Tem uma gritaria, tem um constrangimento, e aí vira tudo INSS. Era o maior escândalo da história da humanidade desde o Egito Antigo. Roubaram os aposentados. Aí a gente deu visibilidade a isso, falou. De repente você vê uma operação abafa. Tem uma CPI em curso e não está acontecendo nada em torno disso. Roubaram as pessoas em casa, foram lá e assaltaram. E agora isso é uma outra forma de assalto, porque no fundo o que você está apontando é uma outra forma de assalto, só que escorada pela interpretação livre de juízes e também legisladores, para fingir que isso não é um roubo, né? Só não tem uma arma, não tem aquela máscara, mas é um assalto, né, Juliana? Não, é assalto para todos os lados, né, Oineg? Um outro número que eu queria compartilhar aqui com vocês é sobre as emendas parlamentares também, que é algo que a gente fala sempre aqui, Oineg. As emendas parlamentares é o orçamento que está sendo usurpado pelos congressistas, e eles pegam esse dinheiro e gastam em obras, enfim, primeiro que tem uma série de questões aí que estão sendo levantadas, que ele pega o dinheiro para construir 700 casas e constrói uma, né? Tem uma série aí de investigações sobre isso. Fora que ele pega o dinheiro, ele pega o orçamento, cada vez mais o Congresso dominou o orçamento para fazer obra que não é a obra mais importante. Então, o lugar não tem saneamento básico e ele constrói uma pracinha, sei lá, né? Então, por interesse ali, para poder agradar algum político. E aí ele me passou aqui, o Felipe Salta, um dado que ele falou que de 2016 para cá, o Eneg, as emendas aumentaram 700%. 700% significa aumentar 8 vezes. O que aumenta 700% no país, né? Não aumentam salários, não aumentam os lucros, mas as emendas parlamentares elas aumentaram 700% em 10 anos. Então, é um uso do dinheiro público sem nenhum critério, né? Então, a gente está tendo realmente um debate que está completamente impedido, né, Oineg, politicamente. Você não consegue discutir questões
de sustentabilidade, porque se a gente não resolver essa questão do uso do dinheiro público de forma responsável, a gente vai continuar patinando no crescimento, a gente vai continuar tendo um juro que é insustentável, que é proibitivo. Eu gostei muito hoje, até mandei uma mensagem mais cedo para o nosso amigo Fábio Jambiage, que é um outro grande especialista das contas públicas, né? Ele escreveu um artigo hoje onde ele fala assim, olha, esse é o discurso que como cidadão eu gostaria que fosse pronunciado pelo presidente a ser escolhido em outubro ao tomar posse. Aí ele, abre aspas, espero que nos próximos 4 anos eu possa preparar o Brasil para o mundo que se avizinha e possa enfrentar 2 problemas que têm sido denominador comum de vários governos nos últimos 40 anos, o déficit público e a estagnação da nossa produtividade. Eu falei, nossa, mandei uma mensagem para ele, viu, Enéas? Fábio, sonho meu, eu voto em você. Sabe que eu li esse artigo também, e ele fala muito de produtividade nesse artigo, né? E ele pega a evolução da produtividade do Brasil no tempo, e quando ele pega a produtividade na última década, é nojenta. Parece até que ele errou, né? Porque é 0,1% ao ano, e ele pega o que foi a produtividade do Brasil de 1950 a 1980, e era bastante razoável, né? E entra a década perdida, só que nós não temos uma década perdida, a gente teve uma, depois veio a outra perdida, depois veio a outra perdida, e nós estamos em mais uma década perdida. E é triste ler o artigo dele, e ao mesmo tempo fica o desafio para as candidaturas. Você acha realmente, eu acho que ele espera, mas não acho que ele acha não, que esse assunto vai ser discutido com seriedade? Não vai. Vai virar uma competição para saber quem vai botar mais dinheiro no Bolsa Família, quem é que vai dar mais dinheiro para casa própria, quem é que vai fazer mais isso, mais aquilo, naquele sambão da enganação. Não acredito em debate de ideias em que um coloque em risco a chance de se eleger promovendo debates maduros. Eu não tenho tanta certeza disso, mas eu adorei o artigo de primeira, aliás, como os artigos dele, todos os artigos dele são muito bons, né? Mas esse de hoje realmente ele foi muito feliz. Juliana Rosa, Economia com você.